Bom dia, minha gente. Um abraço aí para vocês. Desejando já uma semana maravilhosa nessa segunda-feira, né? Que Deus ilumine aí os caminhos de vocês todos. Vamos falar do Bavi de ontem? Vamos lá? Bahia sai na frente, né? Lembrando um jogo de 180 minutos. O primeiro tempo foi ontem. O Bahia venceu por 2-0 no estádio da Fonte Nova. Vamos começar com as escalações. Duas escalações de plano tático diferentes, né? Até pela escalação você já imagina como o time vai jogar, como vai ser o comportamento, a ideia do treinador para o jogo. Rogério Ceni ontem surpreendeu, porque o Arias, dos jogos que passaram aí, estava atrás tanto do Gilberto quanto do Juba, mas talvez porque o Arias não vai participar do Bavi do próximo domingo, e o Rogério querendo preservar alguns jogadores e sabendo que o Arias não tem tanta diferença técnica dos outros dois que falamos. Arias, inclusive, jogador que foi convocado, né, para a sua seleção da Colômbia, e o técnico preferiu colocar o Arias ontem na lateral direita com 3 zagueiros. Porque ontem Gabriel Xavier, no nosso entendimento, pela altura do Gabriel Xavier, já que o Vitória é um time que alça muita bola na área, né? Joga muita bola na área, e o Rogério já comentou inclusive sobre essa situação e acabou dando certo, porque lá na frente o Gabriel Xavier terminou decidindo, fazendo o gol do Bahia. O Gabriel que completou ontem 100 jogos pela equipe tricolor. No meio de campo, o Bahia trouxe aquele mesmo meio de campo do ano passado, né? Aqueles 4 homens ali, que é Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Caulim. Caulim um pouco mais avançado do que em outros momentos, e o Pulga ao lado do Lúcio. Essa foi a formação do Bahia. Já já a gente fala sobre plano tático. O Vitória, o técnico Carpini, na minha ideia, e eu não estou falando agora não, porque eu comentei o jogo pela Itapuã, eu falei antes de começar o jogo, claramente a ideia dele era se defender. Ora, está todo errado? Não. Por quê? Porque se o Vitória, por exemplo, empata o jogo ontem, o Vitória teria, claro, vai acontecer o jogo no próximo domingo, a oportunidade de ganhar o jogo por 1-0 e ser campeão baiano. Então a ideia do Carpini era o quê? Bom, reconheço o Bahia muito melhor tecnicamente, né? Eu me defendo aqui e saio nos contra-ataques. Só que esse contra-ataque do Vitória não existiu. O contra-ataque do Vitória foi, né, muito fraco, não rendeu. Essa é a realidade no jogo de ontem. Então o Carpini entrou com 3 zagueiros, 2 laterais e 2 volantes de marcação. E para piorar, o Wellington Rato, que não conseguiu criar nada no meio de campo. Quase que essa bola não chegou com qualidade para o Janderson e para o Fabri lá na frente. Então o Bahia teve o domínio de bola, né? Teve domínio, não como em outros jogos. No primeiro Bavi do ano, o Bahia chegou a botar mais de 80% de posse de bola. Ontem não foi assim. O Bahia teve mais posse de bola, mas não com tanta diferença. E não conseguiu também o Bahia, em algumas oportunidades, ser efetivo, apesar da marcação do Vitória, com tantos defensores, mas não ser uma marcação eficiente, né? Mas o Bahia tomou conta do jogo, principalmente no início da partida, fez logo um gol. Alguns dizendo, falha do Lucas Arcanjo. De jeito nenhum. Cruzamento na área do Everton Ribeiro. O Gabriel tomou distância, ganhou velocidade, cabeceou uma bomba de cabeça, né? Muito forte chute de cabeça do Gabriel Xavier. A bola ainda bate na trave, não dava ali para o Lucas Arcanjo. Bahia fez o primeiro gol. Por incrível que pareça, depois que o Bahia faz o primeiro gol, o time do Vitória começa a sair mais, começa a se ajustar. E o Bahia, que começou no 220, Bahia começou com todo o fogo, com muita rapidez, com muita velocidade, diferente de outros jogos que a gente reclamava tanto, né? Pô, Bahia, tem que ser mais rápido. Aí ficar naquela lentidão, toca para um lado, volta para o outro, vai para o outro lado, pega no lateral, joga no meio, volta para o outro lateral. Ontem não. Ontem o Bahia estava mais agudo, mais vertical, né? Mesmo com a ausência do Ademir, que Caulim jogou no lugar do Ademir ontem. Mas o Bahia criou as oportunidades, foi criando. O Vitória atacava, mas o problema do Vitória é aquela coisa. O Vitória, ele chega muito rápido lá na frente, mas com muita bola jogada da defesa para o ataque. Ou o Vitória procura muito as beiradas do campo para cruzar a bola para a área. Talvez seja, né, porque o Vitória não tem, né, talvez seja pela ausência de um meia. Quando o Mateuzinho não joga, o Vitória sente muito a ausência do Mateuzinho. Os 2 homens do meio de campo ontem ficaram sumidos, eles que não são construtores, tanto Baralhas quanto o William Oliveira, mas em outros jogos menores, eles aparecem, pelo menos chegando na área do adversário.
Ontem, como o Bahia tinha e recompunha com 5 homens de meio de campo ali, voltando e fechando o meio de campo, então o Vitória não tinha espaço para entrar. Com o Wellington Rato meio que apagado dentro do jogo, então ficou difícil. Na realidade, o Vitória durante os 90 minutos não deu um chute sequer dentro do gol do Bahia. Aconteceram chutes assim, para fora, a bola alta, mas dentro do gol do Bahia não aconteceu. E no final do primeiro tempo veio um castigo para o Bahia, que terminou fazendo um gol numa falha do Neres. Tentou dominar uma bola na frente da área. O Pulga, que na minha opinião foi o melhor jogador em campo ontem, o Pulga ele dá amplitude. O lateral, o zagueiro, nunca sabe se ele vai para a linha de fundo, se ele corta para o meio. Normalmente ele corta para o meio, só que ele é muito rápido. Ele dribla com muita rapidez. Não é questão da velocidade, é o drible rápido que ele dá. Tanto é que ele tomou muitas faltas ontem. E aí ele dá essa amplitude para o Bahia. O Pulga, que tem feito uma temporada muito boa pelo Tricolor. Na falha do Neres, 46 minutos do primeiro tempo, o Pulga rouba a bola, entra na área, chuta cruzado e faz o segundo gol do Bahia. Então o Bahia vai para o vestiário com 2-0, né? Para que é melhor, né, o treinador ter no intervalo 2-0, porque ele pode, né, mudar a ideia que ele tinha para o jogo, ele pode fazer algo diferente. E no segundo tempo o Bahia voltou com todo o fogo. O Vitória voltou com 2 modificações. Deixa eu ver se eu me lembro aqui, né? O Fábio entrou no lugar do Lucas Braga, foi a primeira modificação. E o técnico Carpini saiu dos 3 zagueiros, tirou o Neres, que estava mal, já tinha cartão amarelo, e colocou o Ronald, né, no jogo. Aliás, não, o Neres ele voltou. A troca do Neres foi depois, porque o Neres é que dá o pênalti no Eric Pulga, né? A mudança foi depois, né? Então entraram Lucas Braga e Mosquito, foram as 2 modificações do Vitória no intervalo. E aí logo no primeiro minuto de jogo, uma jogada pelo lado esquerdo, o Eric Pulga entra na área, dribla, corta para o meio e o Neres termina dando a falta no jogador dentro da área, pênalti. E Lúcio vai para a cobrança. Quando foi cobrar já era 3 minutos, terminou jogando do lado esquerdo, a meia altura, do jeito que o goleiro gosta. O goleiro está caindo ali, pega a bola no caminho. Bahia poderia ter feito 3-0 ali, acho que com 3-0 mataria essa final de Campeonato Baiano. Está em aberto ainda, porque 2-0 está em aberto. Então, depois que o Bahia perde o gol de pênalti, o Vitória cresce, né, e vai para cima do Bahia. E o Vitória começou a ficar melhor do que o Bahia, mas sem criar uma alternativa dentro da área, sem ser um time agudo dentro da área do adversário. Não deu mais uma vez nenhum chute dentro do gol do Bahia, o time do Vitória. Foi melhor do que o primeiro Bavi? Foi, né? Porque no primeiro Bavi, melhor assim que eu falo tecnicamente, porque taticamente no primeiro Bavi o Vitória foi melhor, porque teve uma proposta de só se defender, empatou de 0-0 na Fonte Nova. Nesse Bavi, o que é que acontece? Apesar de você olhar a escalação e ver um time bastante defensivo, o time do Vitória, mas ele conseguiu sair para o jogo nos contra-ataques, com pouca gente lá no ataque, mas sendo inoperante, né? O Vitória não conseguiu realmente criar grande chance. E aí cresceu para o time do Bahia depois do pênalti perdido. Só que o Rogério, aí sim, é isso que a gente fala do treinador. O treinador não é só para a semana de trabalho, não. Para fazer os trabalhos táticos, técnicos, fundamentos, não. Ele tem que enxergar o jogo. E o Rogério enxergou o jogo. Naquele momento, o Vitória cresceu, ganhou o meio de campo. Aí o Rogério fez as modificações, colocou Eric, colocou Acevedo, colocou Nestor, colocou Araújo. E o Bahia aí voltou a crescer. E teve outras inúmeras oportunidades de fazer o terceiro gol. Lucas Arcanjo fechou o gol. Teve uma cabeçada do Eric, a queima-roupa. O goleiro não ia ver nem a cor da bola. Ficou olhando e torcendo para a bola não entrar. Teve a jogada do lado direito, a entrada ali do Nestor, chutou, ele fez uma bela defesa. Então o Bahia cresceu muito depois das modificações do Rogério. E se tivesse um placar moral ontem, seria 3 ou 4-0 para o Bahia. Vitória precisa melhorar. O Carpini, inclusive, na entrevista coletiva, foi perguntado sobre isso. Dificilmente Mateuzinho vai jogar domingo, e sem Mateuzinho ele vai ter que arrumar uma alternativa para o meio de campo, porque o Vitória não conseguiu jogar, não conseguiu criar. Os laterais pouco apareceram no jogo de ontem. O Bahia fez um bloqueio ali, mesmo sem ter lateral esquerdo ontem. O Cáceres não conseguiu jogar. O Carpini não conseguiu botar um jogador ali, já que o Bahia estava sem lateral esquerdo, para pressionar, fazer uma triangulação por ali, e não existiu isso, né? Então assim, o Bahia coloca 2-0. Tá definido o campeonato? Não está definido, porque a gente sabe que o futebol
as surpresas acontecem. Mas é claro que seria ou será uma surpresa o Vitória vencer o Bahia com 3 gols de diferença. Se vencer com 2 gols de diferença, o jogo vai para os pênaltis. Mas muito difícil pelo futebol que o Bahia vem apresentando, pela superioridade técnica que tem o Bahia sobre o Vitória. E ontem muita gente reclamando, muitos torcedores reclamando da diretoria do Vitória, que precisa contratar com os jogadores, que o Vitória hoje está muito cheio, né? Tem um elenco muito pomposo, de quantidade, né? Mas qualidade o Vitória precisa ajustar, e a gente já vem falando isso há muito tempo. O Bahia tem um bom time, o Bahia ainda precisa para fazer campanhas boas, sim, mas esse time aí dá para o Bahia fazer uma campanha regular, tanto na Libertadores da América, que é um pouco mais difícil pelo estilo de jogo dos sul-americanos, mas no Campeonato Brasileiro o Bahia tem um time melhor do que o que foi o ano passado, e sendo melhor, o Bahia que se classificou para a Libertadores pode chegar mais longe esse ano, mas precisa de contratações. É visível que o Bahia precisa de um goleiro, o Bahia precisa de um meio atacante, e o Vitória precisa de jogadores mais qualificados. O Vitória não tem meia, essa é a realidade. Mateuzinho, que é um atacante, foi adaptado ali no meio de campo, mas não é um meia clássico. Então o Vitória precisa dessas contratações. Então, gente, valeu. Bahia melhor em campo ontem, venceu de 2, poderia ter sido 4, né? É isso mesmo, poderia ter sido 4, e domingo a decisão fica para o estádio do Barradão. Grande abraço a todo mundo, deixa o like, ajuda o nosso canal por aí, e a gente volta aqui mais tarde com vocês. Grande abraço.